tudo bem. 2 fichas, tá? Uma aula puxada, intensa, e eu tenho certeza que vai ser uma aula muito interessante. A professora já está ao vivo no estúdio lá do Rio de Janeiro, esperando as perguntas de vocês, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Eu espero mesmo, tenho confiança e certeza no resultado que vocês vão obter, tá? Estou absolutamente certo de que todos vocês vão conseguir a nota que desejam no Enem, tá? Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui durante esses 3 meses. Logo mais a gente vai estar se falando de novo no próximo curso. Vocês não, que vocês já vão estar na faculdade. Podem dizer para os amigos de vocês aí que tem um chato que entra no intervalo todo dia do curso, tá bom? Um abraço, gente. Boa aula, boa prova para vocês. Até logo. Olá, pessoal, tudo bem?
Essa aula será de ciências da natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. Vamos também interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. Boa aula! Olá, boa tarde. Nessa nossa semana do Enem, o Enem vai acontecer agora no final de semana. Bom, meu nome é Cícero, antes de mais nada, a gente já teve algumas aulas aí, em outras semanas. A gente não se vê tem um tempinho, mas eu retornei para a gente poder trabalhar nessa última semana 2 habilidades que são importantes para a prova do Enem. Mas, antes da gente começar com as habilidades, eu queria só te dar algumas dicas em relação à prova do Enem que você vai fazer, em relação à parte de biologia, coisas que eu acho que você pode aplicar. É claro que se eu estiver falando alguma coisa que você acha que não é aplicável para você, você segura a onda aí e vê o que é cabível, o que você acha que você vai usar, o que você acha que você não vai usar com a sua experiência, das provas que você já fez, de simulados, etc, etc. Então, primeira coisa, assuntos em biologia que você pode revisar nessa reta final. Ecologia, obviamente, você não vai deixar de fora, porque ecologia é o principal assunto do Enem. Inclusive, uma das habilidades que a gente vai estudar hoje fala justamente sobre ecologia. A evolução, que também é um assunto bastante abordado pela prova do Enem, a parte de cladogramas, como é que funciona o processo evolutivo, a relação entre os seres, a parte de evolução dos grupos, em que sentido? Um réptil ele tem um aspecto evolutivo a mais do que um anfíbio, então isso quer dizer que o réptil ele pode conquistar o ambiente terrestre porque ele tem um ovo com casca. Ou seja, os alunos sempre perguntam nas salas de aula se cai taxonomia. Professor, cai taxonomia no Enem? Cai botânica no Enem? Desde que essa taxonomia, essa botânica estejam relacionadas ao processo de evolução, pode ser. Então ele pode perguntar do réptil comparado ao anfíbio. Ele pode comparar, pedir para você comparar uma pteridófita, que é uma samambaia, uma planta, com um musgo, que é uma briófita. Então, em termos evolutivos, sim. Então, ecologia, evolução, a parte de biotecnologia, então organismos transgênicos, a produção de proteínas em laboratório, alimentos transgênicos, as implicações disso para os biomas naturais, etc., também é um assunto que pode aparecer para você. E além disso, a parte de doenças, programa de saúde, também é uma boa você dar uma olhada. No ano passado, uma das questões foi sobre a leptospirose, então você tem que dar uma olhada, principalmente nas doenças mais famosas e mais utilizadas em provas em geral, como malária, esquistossomose, febre amarela, dengue, AIDS, Ou seja, é mais improvável, não vou dizer impossível, porque o cara pode colocar qualquer doença, mas é mais improvável que o cara, por exemplo, aborde uma doença como leishmaniose. Mas pode ser, dependendo de como ele fizer o enunciado, pode ser. Desses 4 assuntos, a ecologia é na matéria que você vai ter um cuidado maior com ela. A ecologia tem um monte de aspectos, desde relações ecológicas, que pode cair, como já caiu, desde relações com níveis tróficos, níveis energéticos, uma das habilidades do Enem fala justamente sobre isso, então produtor, consumidor primário, consumidor secundário, a parte de poluição, obviamente, todos os problemas relacionados à poluição e a intensificação de efeito estufa, destruição da camada de ozônio, etc, etc. Além disso, é interessante em ecologia você também se preocupar com aspectos de produção energética no Brasil. Então, a hidrelétrica é a principal forma de produção de energia no Brasil. Qual é a vantagem dela em relação à termoelétrica? Qual é a desvantagem? A energia eólica. A energia eólica causa alguma forma de poluição? Sim, poluição visual, poluição auditiva. Então, tentar olhar formas tradicionais e alternativas de produção de energia, principalmente no Brasil, porque o programa do Enem ele está sempre destacando que são os biomas brasileiros no contexto do Brasil. Então, você tem que tomar mais cuidado com as coisas que acontecem aqui. Então, esses assuntos eu acho que já vai te preencher bastante o tempo, até porque você não vai fazer revisão só de biologia, você está fazendo revisão de outras matérias também. Então, eu não vou te jogar um monte de matérias no colo, porque senão não vai adiantar nada. Então, ecologia, ecologia com esses aspectos, evolução, programa de saúde e biotecnologia. Beleza? Na aula de hoje, a gente vamos trabalhar 2 habilidades. Eu vou te situar, vou pegar o livrinho que você tem na mão.
estou com ele aqui também, para você poder entender onde é que a gente está no seu livro, para você não se perder e poder acompanhar a aula, inclusive, utilizando o seu livro. A gente está na página 395, inicialmente. A gente vai trabalhar a ficha de estudo 88, que fala sobre a habilidade número 28. Esse é o primeiro assunto, a primeira ficha de estudo. E a segunda ficha de estudo é logo a que vem em sequência a essa, não é? A ficha de estudo 89, em que a gente vai estar trabalhando a habilidade 29. Tá? Então a gente vai trabalhar essas duas habilidades em sequência. Tá? A gente vai trabalhar conceitos de ecologia, exercícios, como a gente sempre faz. Eu só vou ter que andar um pouquinho mais rápido, porque a gente tem duas habilidades para estudar e não uma só. Tá? Então, direto para a primeira habilidade, e lembra sempre que qualquer dúvida que você tenha, escreve. Né? Daqui a pouco eu vou parar numa questão, vou te dar um tempinho para você resolver, e aí eu dou uma olhada nas questões que chegaram para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Para eu poder tirar dúvidas de vocês. Então, a habilidade 28, que é a primeira habilidade que a gente vai estudar, ela diz assim: associar características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida e com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial ambientes brasileiros. Então, foi o que eu falei para você. Normalmente o Enem ele trabalha alguma coisa relacionada a algum ambiente no Brasil. Outra coisa que eu lembrei agora, que vale a pena você também dar uma olhada na parte de ecologia, é a distribuição dos biomas, as características de cada um deles, porque ele está sempre tentando relacionar caatinga, qual é a característica dela e qual a característica da planta adaptada a esse lugar. Cerrado, qual é a característica do cerrado, Mata Atlântica, floresta tropical, amazônica e assim por diante, tá? Então é nessa habilidade em que ele pode, por exemplo, incluir a parte taxonômica e pode incluir estudos sobre plantas ou animais e adaptações de plantas e animais ao ambiente onde eles vivem, normalmente falando de evolução. Essa ficha de vocês, ela traz esse estudo aí de características adaptativas para a gente estudar a parte de relações ecológicas, não é? Com conceitos sobre habitat, biosfera no início, depois vem a parte de predatismo, parasitismo, etc. Então eu vou rever alguns conceitos rapidamente com você de ecologia, depois a gente entra na parte que fala justamente de relações ecológicas. Então, primeiro, antes de mais nada, o exemplo que a sua ficha usa é a tartaruga de pente, tartaruga de escamas. Tem esse nome científico aí, não é? Pode ficar tranquilo, você não vai precisar se preocupar com o nome científico, mas é uma tartaruga característica de uma região no Brasil, não é? Que é a região nordeste brasileira. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entender alguns conceitos simples de ecologia, que você pode ter que usar na prova do fim de semana. O primeiro conceito de ecologia que a gente vai estudar é o agrupamento de indivíduos que são da mesma espécie. Então, essas bolinhas que estão representadas aí, cor meio telha, não, alguma coisa assim, representam indivíduos de uma certa espécie, de uma dada espécie. Quando você reúne indivíduos de uma mesma espécie em ecologia, o nome que a gente dá para esse nível de organização é população. Então, aqui eu estou colocando para você 3 populações, população A, a população B e a população C. Ou seja, uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então isso quer dizer que na população A eu tenho um conjunto de indivíduos da espécie A. Na população B, o conjunto de indivíduos da espécie B. População C, conjunto de indivíduos da espécie C. Então o primeiro nível de organização é a população. Agora, se você por um acaso pegar as populações A, B e C, e você juntar as populações A, B e C, somando todos os fatores que têm vida no ecossistema, você chega ao conceito de comunidade ou biocenose, que é um nível de organização um pouco mais elevado, e a gente está passando de um nível mais simples, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, para um conceito um pouquinho mais amplo, que é o conjunto de populações. Só que essas populações, ou seja, essa comunidade, ela não pode viver no vácuo, no zero, no nada. Ela tem que viver em algum lugar. Esse local onde as populações vivem se chama habitat. Então está ali, ó. O habitat é o local onde vive a comunidade. Então é a aguinha no rio, não é a floresta onde os caras estão, seja o mar, seja esse é o habitat daquele determinado grupo de indivíduos daquela comunidade. Outra coisa também bastante importante, os indivíduos eles não ficam sozinhos e isolados e não ficam, eles interagem com outros indivíduos e interagem com o ambiente onde eles estão. O nome que a gente vai dar para esse conjunto de interações que os indivíduos travam com o meio ou que os indivíduos travam com eles mesmos, a própria população, indivíduo daquela espécie com outros indivíduos da própria espécie, ou indivíduos de uma espécie com outra, é nicho ecológico. Então, nicho ecológico é a historinha de vida do indivíduo naquele determinado ecossistema. O que ele come, qual é a hora que ele dorme, onde ele dorme, como é que ele acorda, onde ele acasala,
Você nunca fez nenhum trabalhinho de ensino fundamental falando sobre isso? Tem que escolher um bichinho, aí você escolhe o bichinho e a tia lá do fundamental pede para você dizer, olha, fale aí sobre o dia a dia do seu bichinho. Aí um monte de gente escolhe urso, aí os outros escolhem leão, as meninas escolhem borboleta, né? Então alguma coisa assim. Aí tem que falar sobre tudo daquele bichinho ao longo, né, daquele trabalho. Isso é nicho ecológico. Você vai falar se os hábitos do animal são diurnos ou noturnos, você vai dizer o que ele come, se tem algum predador para ele, tudo isso faz parte do nicho ecológico, tá? E aí, somando isso tudo, ou seja, somando os fatores com vida, os fatores sem vida e o grupo de interações ecológicas, a gente chega no conceito maior, que é o conceito de ecossistema. Então, o ecossistema é vivo, não são só os fatores que têm vida, não são apenas os fatores que não têm vida, mas também as relações que existem entre esses fatores, tá? Entenderam o ecossistema? Molinho, né? Fácil, fácil. Girando um pouquinho, só para você entender como é que no exemplo da apostila do livro de vocês isso se encaixa, eu coloquei a população A como sendo a tartaruga de pente, que é de onde parte o exemplo aí, né, do seu livro. Coloquei a população B como sendo esponjas, coloquei a população C como sendo um grupo de camarões. Esses 3 exemplos desses indivíduos na prática formam a comunidade ou biocenose, tá? Aí eu posso dizer que a tartaruga de pente tem um habitat. O habitat é o litoral norte da Bahia, né, o Sergipe e o litoral sul do Rio Grande do Norte. E o nicho ecológico da tartaruga de pente, elas são predadoras de esponjas, anêmonas, lulas e camarões e são predadas por aves marinhas, peixes, ciris e polvos. Tá? Então eu estou só trazendo para a prática, ou seja, para o que seria a realidade da tartaruga de pente, os conceitos que a gente viu de maneira genérica, ou seja, conceito de população, que é o grupo de indivíduos da tartaruga de pente, a biocenose, ou seja, a comunidade onde ela se encaixa, aí com esponjas, camarões, lulas, etc., e o nicho ecológico e o habitat, onde você encontra a tartaruga de pente. Tudo bem? Ele pode no Enem, numa questão muito simples da prova do Enem, porque o Enem tem questões muito simples também, né? Ele pode te exemplificar ou te colocar um parágrafo falando sobre algum assunto e pede para você dizer a qual nível de organização você está se referindo ali. Então ele pode falar que a tartaruga de pente, ela vive desde o Nordeste, né, da região Nordeste da Bahia, do litoral baiano, até uma região no Rio Grande do Norte. E aí você tem que dizer o que é aquilo, é o habitat. A tartaruga de pente se alimenta de tal coisa. Você está falando sobre o quê? Nicho ecológico. Tá? Então ele pode fazer uma referência assim para você na hora da prova. Tudo bem até agora? Simples os conceitos básicos? Ótimo. Girando um pouquinho, agora a gente entra em relações ecológicas, relações harmônicas e interespecíficas primeiro, depois relações harmônicas e intraespecíficas, depois relações desarmônicas e interespecíficas e desarmônicas e intraespecíficas. Falei muita coisa, muito rápido, então vamos lá mais devagar um pouquinho. Primeiro grupo de relações ecológicas são as relações harmônicas interespecíficas. O que isso significa? Sendo harmônicas, pelo menos um dos indivíduos é beneficiado e ninguém é prejudicado com essa relação ecológica. Então, é uma relação ecológica que pode ser ou positiva ou positiva neutra. Tá? Ou seja, positivo, os 2 indivíduos são beneficiados. Positivo neutro, um indivíduo é beneficiado e o outro não é prejudicado nem é beneficiado. Tá? Então, nesse grupo de relações ecológicas se encaixam, por exemplo, as 2 primeiras, protocooperação e mutualismo. Em ambos os casos, a relação ecológica é positiva para ambos os indivíduos envolvidos na relação. Então, por exemplo, deixa eu voltar. Mutualismo. Mutualismo é positivo-positivo, protocooperação, positivo-positivo. Mutualismo pode ser o líquen. Líquen é uma associação entre algas e fungos, como está aí na tela. O que a alga ganha de benefício ao estar em relação com o fungo? Ela ganha água e sais. Você já viu alguma alga fora d'água, por um acaso, dando uma passeadinha ali na rua? Não. Então isso quer dizer que se você nunca viu uma alga fora d'água, dando uma voltinha, se elas estão restritas ao ambiente aquático, como é que você pode justificar o fato de um líquen estar numa região fora d'água apenas com umidade? Ou seja, como é que você pode justificar que existem líquens presos a troncos de árvores? Tá? E aí essa justificativa é a presença do fungo. O fungo consegue reter água do ambiente, água e sais, e com isso ele passa essa água e esses sais para a alga. A alga, sendo autotrófica, pega essa água que ela está recebendo, esses sais, faz fotossíntese, produz matéria orgânica. Lembra que o fungo é heterotrófico, ele não produz matéria orgânica para ele. Então, a alga vai fornecer para o fungo matéria orgânica, alimento, enquanto o fungo fornece para a alga água e sais. É uma relação boa para os dois? Sim.
É uma relação obrigatória para pelo menos um dos indivíduos. Não é necessário que seja, não é positivo para os dois. Basta que para um deles seja uma relação, positivo, perdão, obrigatório. Basta que para um deles seja obrigatória a relação ecológica e, se for, a relação é mutualista. Porque a diferença entre mutualismo e protocooperação é o fato da relação ser ou não ser obrigatória para pelo menos um dos caras envolvidos. Tá? Então, voltando para a tela, a gente percebe que o mutualismo é obrigatório e a protocooperação é facultativa. Ou seja, você pode separar os caras que estão, né, em protocooperação, mas você não pode separar os caras que estão em mutualismo, porque pelo menos um dos indivíduos vai morrer. No caso do líquen, separou os caras, a alga não consegue sobreviver em ambiente em fora da água, então ela vai acabar morrendo fatalmente e aí a relação é obrigatória. Tá? Exemplo da relação facultativa da protocooperação, as anêmonas e os peixes palhaço. Lembra do Nemo? Muito bem, o peixe palhaço é o Nemo. Lembra da casa do Nemo? A casa do Nemo é a anêmona do mar. Não sei se você lembra do desenho, né? Desenho longo pra caramba. Quando você acha que o desenho está acabando e você vai ficar feliz, ele continua. É um desenho eterno. Aí você está em casa dizendo assim, ai professor, que chato. Isso não, é só porque o desenho eu não achei tão legal assim. Né? Ou seja, eu achei meio longo demais. Eu estava assim, tipo, não vai acabar esse troço nunca? Esse peixinho aí não vai achar o pai, o filho dele, o pai não vai achar o filho de jeito nenhum. Só tinha lá a menina que esquecia, que era legal, né? O peixinho que esquecia lá, a Dory, era legal. Esquecia, ficava maneiro o negócio. Mas o resto, né? Eu achei meio... Tudo bem, isso aí é uma questão de opinião, não tem nada a ver com a prova do Enem. Né? Ele não vai te perguntar. O tema da redação vai ser esse ano, hein? O tema da redação vai ser, você gostou do desenho, não é? Buscando Nemo? Sim ou não? Você teria nós faria uma segunda etapa, uma segunda parte? Eu acho que tem, não tem? Buscando Nemo 2? Bom, você não vai poder me responder. De repente você manda uma mensagem e diz, mas eu acho que eu já ouvi falar que vai ter esse 2, né? A continuação, parece, não é, Senhor dos Anéis. Bom, então, como é que funciona a relação ecológica dos peixes palhaço e das anêmonas do mar? Peixe palhaço, ele consegue, na anêmona do mar, proteção. A anêmona é um quinidário, da mesma família lá, do mesmo grupo, na família que eu estou dizendo de maneira genérica, tá? Não estou usando o conceito biológico, é do mesmo grupo da água-viva. E aí, se você por um acaso tocar numa água-viva, bater numa água-viva, numa caravela, você vai ser queimado. A anêmona do mar também queima, obviamente, porque é do mesmo grupo. Então, o que o peixe palhaço faz? Ele se esfrega e fica lá dentro, como se ele estivesse se abrigando ali no corpo da anêmona. Qualquer possível predador do peixe palhaço chega perto, a anêmona vai lá, queima esse peixe e ele foge. O Nemo não é queimado porque ele tem uma mucilagem na pele que impede isso. Então, ele está protegido ali. Então, ele ganha proteção. Em troca, o Nemo vai ter que comer. E ele vai comer e levar o alimento dele para casa. Então ele está lá comendo, bonitinho. Na hora que ele está comendo, sobra os restos lá da comida do Nemo, que cai na água, e a anêmona vai lá, aproveita aquilo ali, e ao aproveitar aquilo, ela se alimenta. Então é bom para os dois. É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque afinal de contas o Nemo pode viver sozinho, sem proteção, e a anêmona pode conseguir alimento direto da água, ela não vai morrer também por causa disso. Entenderam a diferença dos dois? Nenhum problema? Muito bem, vamos então para o outro grupo de relações ecológicas agora, positivas neutras. Positivo neutro é o comensalismo, positivo neutro é o inquilinismo. No comensalismo, pelo menos em termos de prova de vestibular, a tendência dele é colocar relações em que um indivíduo se alimenta dos restos deixados por outro indivíduo. Tá? Não é obrigatoriamente isso, mas o vestibular trata desta forma, então a gente vai tratar desse jeito também. O meu exemplo é esse, leões e hienas. Os leões se alimentam, as hienas vêm atrás dos leões, acompanhando o bando dos leões. Depois que os leões deixaram a comida para trás, as hienas vão lá e se alimentam. Né? E ao se alimentarem, elas conseguem comida sem precisar caçar. Para as hienas é ótimo, afinal de contas elas estão conseguindo comida sem precisar se preocupar em fazer a caça. E para os leões, tanto fez como tanto faz. Eles vão comer, vão deixar os restos para lá e aí a hiena que se vire com os restos. Tá? Tem um desenho animado, se você por um acaso ver Boomerang, desenho da minha época, mas não da época da sua, provavelmente. Né? Ou seja, já estou passando lá do Cabo da Boa Esperança. Daqui a pouco estou me aposentando. Então, assim, eu assisti um desenho na minha infância que eram o Lip e o Hard. Não sei se você lembra, falava assim, a hiena falava assim, isso não vai dar certo, Lip, isso não vai dar certo, ó vinda, ó azar. E aí, né, o desenho acabava sempre com essa frase. Esse desenho é um desenho ecologicamente correto. O Lip é o leão e o Hard é a hiena. Se você achava que aquele negócio não era uma hiena, tem pessoas que veem esse desenho e acham que o Lip é um lobo. Aí esse aí até eu dou um desconto.
Agora, já teve gente que me falou, já teve alunos meus que falaram assim, professor, aquilo ali não é um rato? Eu falei assim, gente, um rato? Um rato daquele tamanho, quase do tamanho do leão? Mas é desenho animado. Tá, mas não, aquilo ali é uma hiena, tá? E aí a hiena fica sempre atrás do leão, o leão fica tentando conseguir comida, lugar para eles dormirem, e a hiena fica assim, isso não vai dar certo, limpe, isso não vai dar certo, limpe, né? E essa hiena, né, toda que enche o saco lá do leão. É uma relação, um desenho que em princípio está falando algo correto. O leão consegue as coisas, a hiena só fica atrás se aproveitando, mais ou menos por aí. Então, nesse tipo de relação ecológica, um cara se alimenta dos restos deixados pelo outro cara. É uma relação positiva neutra, ok? Outra relação positiva neutra é o inquilinismo, onde estão o peixe-agulha e o pepino do mar. O pepino do mar é um equinoderma e o peixe-agulha é bem fininho. Na hora que ele se vê um predador, ele vê um predador por perto, ele entra no tubo digestivo do pepino do mar e fica lá, esperando, Paradex edilex. Não causa nenhum problema para o pepino do mar, apesar de existirem discussões sobre o assunto, mas não causa nenhum problema em princípio. E o peixe-agulha, ele consegue proteção. Então ele está trocando proteção pelo fato dele está trocando proteção em troca de nada, na verdade. Está falando trocando em alguma coisa, é positivo ou neutro. Então ele troca lá, ou ganha a proteção em troca de nada, porque o pepino do mar não ganha nada com a relação ecológica. Entenderam essas? Tudo bem? Fechamos então a parte de relações harmônicas interespecíficas, agora relações harmônicas intraespecíficas, dentro da própria espécie. Aí na tela, colônias e sociedades. Professor, não tem positivo-positivo? Não, porque são relações dentro do mesmo grupo. Só tem positivo-positivo quando são grupos diferentes. Quando é o mesmo grupo, a relação é positiva para o grupo. E aí você tem duas possibilidades aqui. Ao A, duas possibilidades, colônias e sociedades. Qual é a pergunta que você vai se fazer na prova se ele começar a falar de uma relação ecológica e você, se você sacou, na hora você vai sacar, se ele está falando de relações entre indivíduos da mesma espécie. Percebeu que é da mesma espécie? Pergunta que você vai se fazer. Há interações anatômicas entre os indivíduos? Os indivíduos estão colados fisicamente uns nos outros? Sim, professor. Se estão colados, colônia. Pode haver ou não divisão de trabalho nessa colônia. Agora, se não houver nenhuma interação anatômica, e se houver, na verdade, uma divisão de trabalho caracteriza o quê? Sociedade. Então, no exemplo aqui, caravela na verdade, não é um bicho só. Caravelas são vários bichos colados ao mesmo tempo. Tem um cara que é o pescador, tem um cara que vai fazer digestão, tem um cara que flutua, mas são todos caras da mesma espécie. E os cupins, sociedade, pode ser de cupins, abelhas, seres humanos, não? Ou seja, você tem várias sociedades possíveis. Harmônicas intraespecíficas, então, tá safo. Molhece. Tranquilo até agora. Estou andando mais rápido, como eu te falei, porque a gente tem uma outra habilidade para olhar, parte de mutações, ainda tenho que fazer questões com vocês dessa habilidade. Então a gente está indo numa velocidade um pouquinho maior, tá? Mas qualquer coisa, se estiver rápido demais, grita aí, fala assim, tio, fala mais devagar aí, tá? E aí eu dou uma desacelerada e a gente caminha junto. Então, seguindo adiante agora, já mudando para relações desarmônicas. Agora vamos para relações desarmônicas interespecíficas. Aí temos na tela predatismo, parasitismo, amensalismo. Tá? Todas elas são positivas e negativas. Uma pergunta uma vez que me fizeram numa aula, que eu achei interessante, o aluno virou e disse assim, professor, essas relações que a gente está vendo agora, predatismo, parasitismo, são relações desarmônicas. Sim. Mas o ambiente, o ecossistema não tende à harmonia, quando ele chega no clímax, inclusive? Então, como é que você pode ter uma relação desarmônica que leva à harmonia? Justamente porque, apesar de desarmônica para os indivíduos envolvidos, para um dos indivíduos envolvidos, para o bioma como um todo, aquilo é extremamente importante. Por exemplo, no predatismo. Qual é a diferença de predatismo para parasitismo? Predatismo, linces e lebres. Parasitismo, vírus e pulgas. Vê se dá para entender que o lince mata a lebre para se alimentar. O vírus, ele se alimenta às custas do seu parasitado, sem, no entanto, em regra, matá-lo. Às vezes até acontece do vírus ser letal, mas isso não é o que o parasita quer, porque o parasita se alimenta às custas do seu parasitado e não mata o parasitado para se alimentar. Se por um acaso o parasita, ele mata o seu parasitado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar outro para parasitar. E ele pode não conseguir, ele pode morrer. Faz sentido ele querer matar o cara que não serve de alimento para ele? Então não faz sentido, tá?
Resultado, no predatismo você mata a sua presa para se alimentar dela. Eu estava falando de harmonia. Por que o predatismo, apesar de ser meio ruim para o cara que está dando aquela morridinha básica, a lebre morreu. Se a lebre morre, não é muito legal. Não é só muito legal para ela, é negativo para ela, positivo para o cara que está se alimentando, que é o lince. Por que que esta relação ecológica é harmônica? Leva à harmonia do ambiente, apesar de ser desarmônica, perdão, mudando a frase. Porque se não houvesse a relação de predatismo, presa e a relação de presa e predador, não haveria possibilidade de controle populacional. Se você, por um acaso, tirar o grupo de predadores das presas, as presas aumentam em quantidade de forma absurda. E qual é o problema de uma presa aumentar em quantidade de forma absurda? Ela pode simplesmente esgotar as suas reservas alimentares, tá? E se ela esgotar as reservas alimentares dela, a própria espécie está se auto-extinguindo, digamos assim. Então é muito importante que você tenha um controle populacional. Isso já foi estudado por Darwin. Darwin, para chegar na conclusão dele de seleção natural, ele trabalhou justamente com o número de indivíduos em população. Se você pegar lá, sei até hoje que eu uso esse exemplo, pega a origem das espécies, no capítulo 3 da origem das espécies, olha depois, um dia, né, depois do Enem, compra na banca de jornal, pega lá a origem das espécies, dá uma olhada, é um livro interessante, é muito longo, é interessante, vai lendo os pedaços que te interessam, tem lá um capítulo que é o 3, onde o Darwin faz uma comparação do número total de elefantes na Terra, tá? E ele faz um cálculo básico a partir do tempo de gestação de cada elefoa, da quantidade de gestações que a elefoa tem ao longo da vida e da quantidade de filhotes que cada elefoa deve ter em média. Aí ele pegou um casal de elefantes e fez uma projeção em 500 anos, quantos elefantes existiriam a partir de um casal, tá? Ele chegou à conclusão de que de um casal em 500 anos haveria na Terra milhões de elefantes. Nós temos milhões de elefantes na Terra? Não. Se nós não temos milhões de elefantes na Terra, o que promove essa restrição de crescimento populacional? Relações ecológicas que os elefantes venham a travar, tá? E aí, no caso, pode ser competição. Um elefante competindo com outro elefante para uma fêmea por alimento. Isso restringe a quantidade de indivíduos. Para outros seres, não é, como veados, ou então antílopes, ou então peixes, ou algo do gênero, o predatismo pode ser uma forma de controle populacional, onde o número de presas controla o número de predadores e o número de predadores controla o número de presas. Se aumenta a quantidade de presas, os predadores têm mais alimento disponível. Eles se alimentam melhor, têm mais energia, reproduzem mais, geram maior prole. Com maior prole, o número de predadores vai aumentando. Se aumenta o número de predadores, tem mais gente se alimentando das presas. O número de presas diminui. Aí vai faltar alimento. Faltando alimento, os predadores entram em competição e com isso você cria uma gangorra, em que o número de presas e predadores vai se controlando mutuamente. Aumenta um, aumenta o outro. Cai um, cai o outro. E assim por diante. Tudo bem? Por isso é que relações mesmo desarmônicas levam o bioma, o ecossistema, à harmonia. Foi? Mulher-se. Então falamos já de predatismo, no caso aqui linces e lebres, e o parasitismo é quando o indivíduo, não é o vírus, por exemplo, a bactéria ou a pulga, vão se alimentar às custas do seu parasitado, sem, no entanto, em regra, matá-lo para isso. Fácil, muito fácil. E a última relação ecológica da tela é o amensalismo. Você pode chamar também de antibiose. Um exemplo do amensalismo é a maré vermelha, que não está aí na tela, das algas pirrófitas, que aumentam em quantidade, matam outros seres no mar. E o outro exemplo é eucaliptos e árvores com sementes. O eucalipto, você já foi numa floresta de eucaliptos alguma vez na vida? Se você já foi, você percebeu que só tem eucalipto. Não tem nenhuma outra árvore de grande porte por perto. Os eucaliptos liberam no solo uma substância química chamada eucaliptol. E o eucaliptol impede a germinação de outras sementes. E com isso você só tem eucalipto, não é? Pode ter alguns arbustos aqui e ali, ou então alguns outros grupos, mas não é? Plantas com sementes de grande porte. Resultado, você acaba criando uma relação ecológica em que o eucalipto não deixa nenhuma outra espécie se desenvolver perto dele. Consequentemente, é um amensalismo ou antibiose. Tá? Foi isso que era 2 até agora? Tranquilo? Muito bem, vamos girar mais um pouquinho. E agora vamos para relações ecológicas que são negativo-negativo. Cuidado, competição, ela não é positiva para ninguém, em nenhum caso.
Ah, professor, mas um cara, ele está competindo e ele é o bambambam da competição. Ele é extremamente apto, ele não deixa a outra espécie nem respirar. Aí não é competição, aí é amensalismo. Uma espécie não está deixando outra se desenvolver. Por exemplo, para o eucalipto não tem competidor. Na hora que bateu a semente de outra espécie ali, tchau, essa semente não vai se desenvolver. Então é uma competição desleal. Agora, competição sempre vai ser negativa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 100 maçãs, tá? Só adoro maçã, comprei 100 maçãs para mim. Só que você, esperto, vê o meu cesto lá cheio de maçãs, pegou uma para você. Aí você começou a comer a maçã, quando eu falei, pô, minha maçã, você correu e levou a maçã com você. Eu fui ou não fui prejudicado? Pô, professor, pouquinho, mas foi, não foi? Fui, não fui? Ou seja, eu tinha 100 maçãs para comer, só que alguém comeu uma. Eu só comi 99, não comi as 100. Eu podia ter comido 100. Então isso quer dizer que eu fui prejudicado. Então não existe essa ponderação. Ah, se eu tenho 100 maçãs e o amiguinho pegou 4, a 4 não é tão assim prejudicado. Então não tem isso. Eu fui prejudicado. Eu poderia ter comido as 100 maçãs. Eu poderia ter ocupado todo o espaço. Apesar de ter um carinha que fica no cantinho ali e não me atrapalha. Né? Mas apesar de me atrapalhar, ele está ali no cantinho. Eu poderia querer ficar no cantinho que ele está. Né? Então isso quer dizer que competição nunca será positivo ou negativo. Muito cuidado com essa história. Tá? Então competição, no caso aqui, interespecífica. Então pode ser uma competição por alimento, pode ser uma competição por espaço, por exemplo. Nunca será uma competição por uma fêmea, porque são espécies diferentes. Então você não pode ter uma competição interespecífica em que um cachorrinho ficou, não é, digamos assim, competindo com outro gatinho pela gatinha dele. Não dá, tá? Ou seja, porque a gente está falando de espécies diferentes aqui. Então não tem competição por fêmeas na jogada. Tudo bem até agora? So far, so good? Muito bem. Então, seguindo adiante, relações agora, para a gente encerrar relações ecológicas, intraespecíficas desarmônicas. Canibalismo é o primeiro, é quando você se alimenta de alguém da sua própria espécie. Hamster é assim. Já tiveram hamster em casa? Sim. Alguns já, alguns não. A hamster você tem que tomar cuidado. Chega perto do bichinho, se o bichinho estiver com raiva, vai te dar uma dentadinha. O dente dele da frente, já pegou o dente da frente para olhar como é que é. Se você nunca pegou, não tente, porque ele é meio raivoso. Então você vai acabar provavelmente levando uma dentada, vai ficar um furinho em você. Então você tem que só tomar cuidado, inclusive, para o furinho não ser uma artéria, não pegar um vaso principal. Na hora que pegou o vaso principal, aí você acaba sangrando até a morte por causa do seu hamster. Aí, professor, ele é fofinho, mas você tem que tomar cuidado. Ou seja, a moral da história é essa. Ou seja, o hamster, se você por um acaso já teve uma fêmea e um macho que tiveram cria, e você não tirou o macho da gaiola na hora que a cria apareceu, tchau macho. A fêmea normalmente destrói o macho, não é porque ela fica com ciúme do macho chegando perto da cria, dos filhotes. Se você, por um acaso, separou, bonitinho, aí tá lá a fêmea só com os filhotinhos. Aí você pega um filhotinho que você acha tão fofinho que você quer olhar. Aí você pega, bota na mão o filhotinho. Na hora que você bota de volta, né, a fêmea vai lá e devora, né, aquele filhote que você devolveu. Porque o cheiro do seu corpo ficou no filhotinho que você pegou. Ela vai sentir o cheiro, opa, o cheiro não é meu. Se não é meu, não é meu filho, então eu vou devorar. Ela vai lá e devora. Isso fora os casos em que ela devora porque ela está num dia ruim. Né? Está num dia ruim e comeu os filhotes. Então ela é uma canibal. Isso é canibalismo. Tá? E o exemplo de competição intraespecífica são os veados no Planalto do Kaibab. Que diabo é isso, professor? Kaibab é uma região do Arizona, lá onde fica o Grand Canyon, para você se situar. A reserva florestal do Kaibab fica justamente onde está o Grand Canyon. E o Grand Canyon ele fica no meio da reserva florestal e nesse lugar há uma quantidade muito grande de veados. Qual é o problema dessa competição e por que eu coloquei esse exemplo? Para você ouvir essa história, e aí ouvindo essa história vai que cai essa mesma história você sabe responder. No início do século passado, os americanos estavam preocupados porque o número total de veados naquela região estava diminuindo em virtude da caça, do esporte da caça que eles tinham na região, na área. E eles resolveram fazer alguma coisa. Não porque eles eram bonzinhos, que não, o veado está diminuindo em quantidade, eu quero preservar a espécie, então eu vou fazer alguma coisa. Não. Na verdade, a preocupação deles é, se o número de veados diminuir e os veados acabarem, eu não tenho mais quem caçar. Então, eu preciso continuar com o meu esporte. Aí, o que eles fizeram? Eles baixaram lá um decreto, lei, ou sei lá o que fosse, acordo, e eles proibiram a caça ao veado naquela região e estimularam a caça aos predadores dos veados, que são grandes felinos. Com isso, o número de veados começou a aumentar, porque você está tirando o predador e está preservando a presa.
E aí a presa aumentou em quantidade, estava dando certo, todo mundo feliz, né? Ou seja, o número de veados aumentou pra caramba e isso estava tudo ok. Só que aí de um determinado momento para frente, o número de veados começou a diminuir, e a preservação à caça, ou seja, a proibição à caça do veado ainda estava vigorando. Só que eles começaram a cair, diminuir em quantidade e não se explicava, não tinha essa explicação plausível para quê? Por quê, né? Ou seja, por que eles estão diminuindo em quantidade? Aí eles foram fazer, obviamente, um levantamento do que estava acontecendo e perceberam que a quantidade de veados era tão grande que o meio não estava suportando. Os veados sem predadores estavam esgotando as reservas alimentares deles. Estavam se alimentando de uma quantidade muito grande de mato, de capim, de mato, da vegetação que você tem lá no lugar. E aí eles acabaram esgotando essas reservas alimentares que eles tinham. Sem reserva alimentar, sem comida, eles entraram em competição, só que aí foi uma competição tão grave que o número de veados começou a diminuir loucamente. Aí o que eles tiveram que fazer? Na época, criaram a Reserva Florestal do Caibabe, para preservar os veados, os predadores deles. Agora você tem uma estação de caça, numa época do ano, que não interfere com a reprodução dos animais. Você não pode caçar um animal até uma determinada idade e peso. Você não pode caçar um animal, não é, se for uma fêmea em determinada época. Ou seja, você tem uma série de restrições para que você possa manter o número médio de animais na área. Tá? Então, aí mais uma prova de que apesar do predatismo ser uma relação desarmônica, ele traz harmonia para o bioma, senão, tirando o predador do animal, do veado, eles aumentaram tanto em quantidade que eles mesmos acabariam causando a sua própria extinção. Tá? Entenderam? Molinho, molinho, né? Então, isso é um VaptVupt de relações ecológicas. Esse VaptVupt de relações ecológicas, ou seja, a parte não é, escrita, está aqui no seu livro, como eu falei para você. Estou fazendo só uma referência, estamos na página 395, 396, 397, onde ele fala de habitat, ele fala de relações harmônicas e desarmônicas. Ele coloca também um pouquinho sobre níveis tróficos, produtor, consumidor primário, secundário, para você depois dar uma lida. E aí, eu coloquei na tela, e a gente vai trabalhar agora, uma questão que está no livro de vocês. Tá? Ou seja, está na tela porque eu vou depois ler com vocês na tela. Eu vou inclusive deixar a imagem na tela para a gente poder trabalhar. Mas é a questão número 1 da página 397 do livro de vocês. Tá? A gente vai resolver essa questão. Depois a gente vai para a questão seguinte, que é a número 2, vai fazer essas duas. Enquanto isso, eu vou dar um tempo para você resolver. Vou dar uma olhada lá fora, não é, para ver se por um acaso, vou dar uma olhada para ver se chegaram questões de vocês. E eu dou um tempinho aí. Como a gente tem uma outra habilidade para ver ainda hoje, ainda tem outras questões também para serem resolvidas, então eu vou te dar 3 minutos para você ler esse enunciado. E o que ele vai perguntar, eu vou virar a tela, mas o que ele vai perguntar é qual é a relação ecológica no exemplo do enunciado, tá? Então, 3 minutos e a gente volta para corrigir e comentar essa questão que está na tela. Tempo!
Muito bem, galera. Então vamos lá. Quando fizeram a questãozinha aí, eu vou voltar aqui, tá? Pra gente ler o enunciado. Eu vou ler com vocês o enunciado, tá? E tá no seu livrinho aí para você poder usar. Então ele diz assim o enunciado. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Potures. Você vai ver que os nomes são muito parecidos, tá? Relaxa com os nomes porque os nomes são parecidos. O vagalume Potures, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Potinus, tanto faz. Um vagalume de uma espécie atrai o macho de outra espécie, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Potinus, o que é enganado, se aproxima da fêmea Potures, muito maior do que ele é atacado e devorado por ela. Tá? Então isso quer dizer que é uma espécie de vagalume, uma fêmea, que chama a atenção do macho de outra espécie. Quando o macho vem ver o que é, achando que vai copular, aí a fêmea vai lá e devora o macho. Está parecendo a Copa das Confederações desse ano, né? Porque o Brasil não era nada, vem a Espanha querendo se alimentar de tudo, quando foi lá o Brasil, né? Se alimentou da Espanha. É mais ou menos por aí, né? Então, assim, nessa relação ecológica, ou seja, nesse caso aqui, qual é a relação ecológica existente entre, não é, os caras na questão? A fêmea se alimenta do macho da outra espécie. Se a fêmea se alimenta do macho da outra espécie, é predatismo. Isso aí. Né? Brasil predador na final. Que isso, hein? Lembrando aí nossa Copa das Confederações de 2013. Muito bem. Primeira questão foi essa. Segunda questão agora, outra questão do seu livro. Tá? Outra questão do seu livro. Tá aqui, ó, número 2. Aí você pode olhar, inclusive, aí na página 397. Eu vou deixar essa tela, depois vou girar a outra tela, tá? E a gente vai resolver essa questão mais para frente um pouquinho, tá? Então eu vou te dar agora mais 3 minutinhos para resolver essa questão e eu volto daqui a pouco, tá? Então, tempo! Brasil, 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 Brasil.
Vamos lá, galera. Então, fechamos essa questão também? Podemos voltar aqui para a nossa tela, vou voltar umazinha, tá? Então ele diz assim, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Seu livro até está mais legal, está colorido, bonitinho, né? Depois dá uma olhada, mas tem um caçador. Aí esse caçador, ele está, a gente vai ver que ele vai se alimentar de alguma coisa. O tigre aqui está pensando em comer o caçador. O caçador está inclusive atrás do próprio tigre aqui na imaginação. E tem um cara aqui em cima, parece um urubuzinho, tentando imaginar como é que ele vai fazer para comer os outros dois, tá? E a questão diz assim, suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, era um abutre. Tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos D. Então, isso quer dizer que o homem se alimentou de frutas. Então, ele é consumidor primário, porque a fruta é produtora. O tigre se alimentou do ser humano, então o tigre é consumidor secundário. E o abutre se alimentou do tigre, então ele é consumidor terciário. Então isso quer dizer que ele quer saber do tigre e do abutre. Então tigre e abutre, consumidor secundário e terciário, respectivamente. Tudo bem? Muito bem. E aí terminamos essa primeira habilidade. A gente tem um tempo agora, né, para a gente poder trabalhar a segunda habilidade. A gente tem 45 minutinhos aí para a gente trabalhar a segunda habilidade. E a segunda habilidade é essa aqui que está na tela, habilidade 29. Aí já estamos no seu livro, na página, deixa eu ver aqui para te dizer certinho, 399. E a habilidade 29 é interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas e produtos industriais. Essa habilidade eu vou trabalhar com vocês no quadro, tá? Então, a gente vai para o quadro agora, eu vou aqui devagarzinho para o quadro, para poder estar aqui do lado, para não ser, não ficar fora de foco. Então, estamos aqui. E essa habilidade, ela fala de modificações imunológicas, pesquisadores desenvolveram micro-organismos geneticamente modificados, mas o ponto principal dessa habilidade é trabalhar o conceito de mutações e trabalhar o conceito do que é o processo mutacional. E no início, eu vou pegar algumas cores aqui para dar uma brincada com elas, eu vou só tirar as tampas das canetas, falando um português bastante correto, então vou tirar as tampas aqui das canetas para poder fazer uns desenhos coloridos. Tem várias canetinhas aqui de cor. Acho que já vai assim. Vou pegar só o vermelho também. Minha última canetinha. Pronto. Está aqui. Nessa habilidade, então, a gente vai trabalhar com mutações no DNA. Não se preocupa, tá? Eu vou escrever algumas coisas no quadro. Eu sei que é difícil você copiar ao mesmo tempo que eu estou escrevendo. Então, eu vou escrever algumas coisas no quadro. Depois eu vou te dar um tempo para você copiar. Volto, escrevo mais uma coisa, dou um tempo, você copia. Tá? E aí, como são poucas coisas que eu vou estar escrevendo em cada momento, a gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho. Então, a primeira coisa que aparece aí na sua apostilinha é a estrutura do DNA. Tá? Um DNA nada mais é do que uma fita dupla formada por nucleotídeos, certo? Então isso quer dizer que você, para formar uma fita de DNA, ou seja, o desenho de uma fita de DNA, normalmente é esse aqui, não é? É uma fita dupla entrelaçada, e essa fita dupla entrelaçada é uma fita dupla com nucleotídeos se organizando nessa fita. O que é um nucleotídeo? Então, ó, um nucleotídeo, essa aqui não está escrevendo, vou botar para cá, ou seja, um nucleotídeozinho, deixa eu botar ele aqui em azul, um nucleotídeo nada mais é do que um açúcar, uma base nitrogenada e um fosfato. Eu vou representar da seguinte maneira, ó. Tem aí a representação no seu livrinho. Fosfato, tá ele aqui. O açúcar é uma pentose, por isso que normalmente nos livros a representação da pentose é através de um pentágono, tá? Para poder fazer relação com a pentose. E uma base nitrogenada, que eu vou colocar aqui do lado como sendo uma base com esse formatozinho aqui, tá? Então tá aqui a base nitrogenada. Então o nucleotídeo ele vai ser o fosfato, eu vou botar um P aqui, fosfato, o açúcar, vou colocar um A aqui, e a base nitrogenada, vou colocar um B e um N aqui, tá? Beleza?
esse é um nucleotídeo. Se você quiser juntar os nucleotídeos para formar, né, um DNA, o DNA ele nada é mais do que esses nucleotídeos ligados entre si, numa cadeia. Então vai funcionar mais ou menos assim. Está aqui o fosfato de novo. Vou colocar a base nitrogenada aqui do lado, que é essa pentose, a base nitrogenada. O açúcar, que é a representação dessa pentose. Vou colocar a base nitrogenada aqui, tá? E aí esse açúcar vai estar ligado a uma outra pentose que está aqui embaixo, com seu respectivo açúcar e a sua base nitrogenada. Só que isso aqui que eu estou desenhando para você é um dos lados, né? É uma das fitas. E o DNA é uma fita dupla. Se o DNA é uma fita dupla, então isso quer dizer que tem uma outra fita do outro lado que é complementar a essa. Isso aqui segue para baixo, tá? E essa outra fita do lado vai ter também a base nitrogenada, só que essa base nitrogenada vai ser complementar àquela que está do outro lado, a gente já vai falar sobre isso. Aí essa base nitrogenada está ligado a uma pentose, do mesmo jeito, que por sua vez está ligado a um fosfato. Tem um outro fosfatinho aqui, tem uma outra base nitrogenada aqui, ligado ao seu açúcar e ao fosfato, tá? Ou seja, uma representação bem simples, mas isso aqui que seria um DNA. Essas bases nitrogenadas, só para você lembrar, elas são adeninas, timinas, citosinas e guaninas, né? Então, você lembra lá, por exemplo, se de um lado tem uma adenina, do outro lado tem uma timina. E se de um lado, aqui eu não estou preocupado com os desenhos, tá? Você já pode, mas os desenhos das bases são diferentes, os desenhos são iguais. Tudo bem, não tem problema. É só para você entender que as bases é que se ligam umas às outras, formando essa fita dupla que está aqui do lado, tá? Então, isso é uma estrutura de um DNA. Eu vou, te dar algum tempinho, pouquinho, para você poder copiar esse desenhozinho que eu fiz para você, porque depois eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar a classificação das mutações e a gente vai começar a falar das mutações. Não vou te dar muito tempo não, tá? Eu vou te dar 2 minutinhos só para você copiar esse desenho e você ter esse desenho nas suas mãos, tá? Então, 2 minutinhos e eu já volto, deixa aí a imagem na tela, 2 minutinhos e daqui a pouco eu retorno. Muito bem, galera. Então, copiaram aí. Te dei um tempinho pequeno, porque é pouca coisa, né? Então, tô vindo aqui, ó. Vou apagar, tá? E aí, vamos lá para a nossa parte que fala de mutações. O que que é uma mutação? A mutação, ela pode alterar, ou ela vai alterar, a sequência ou das bases no DNA, daquela adenina, timina, citosina e guanina que eu te mostrei, ou então pode alterar o número de cromossomos de uma célula, e assim sucessivamente, tá? Mas antes disso, eu queria abordar um outro temazinho que fala sobre mutações, que é como a seleção natural encara uma mutação. A mutação é um dos fatores de variabilidade genética no processo evolutivo. Na hora que a mutação expressa um fenótipo, ou seja,
o indivíduo passa a ter uma característica determinada por aquele gene mutante, ele vai ser, não é, alvo da seleção natural. Ou seja, que vai atribuir um caráter para essa mutação. Se ela vai ser uma mutação boa, se ela vai ser uma mutação ruim, se ela vai permanecer ou se ela vai desaparecer. E quanto a isso, nós podemos classificar as mutações em 3 tipos. Tá? As mutações, de acordo com a classificação de o que a seleção natural faz com elas, pode ser ou podem ser mutações benéficas, podem ser mutações neutras ou podem ser mutações deletérias. Tá? O que é uma mutação chamada de mutação benéfica? A mutação benéfica, pelo nome, é aquela que traz algum benefício para o indivíduo que sofreu essa mutação. Então isso quer dizer que vai trazer uma característica positiva para ele. Positiva, mas como é que você sabe que a característica é positiva? Como é que você vai atribuir esse fato da característica ser positiva? A característica vai ser positiva se por um acaso a seleção natural em relação a ela for uma seleção natural positiva. Então isso quer dizer que mutações benéficas têm seleção natural positiva. Tendem a permanecer no processo evolutivo. As mutações neutras são aquelas que não fedem nem cheiram. As mutações neutras são aquelas que não apresentam seleção natural. São uma seleção natural que eu vou botar como um vazio aqui, porque não tem seleção natural aplicável a elas. Elas não mudam o que seria a característica básica, não é, do indivíduo e, consequentemente, não mudam o fenótipo do cara. E as mutações deletérias são aquelas que vão trazer ao indivíduo uma seleção natural negativa. Ou seja, o indivíduo que tiver essa mutação será selecionado negativamente pelo processo de evolução. Tudo bem? Entenderam? Isso aqui eu acho que eu não preciso nem deixar tempo para você. Tem 4 palavras e uns rabiscos do lado. Então eu acho que eu posso até seguir adiante e posso, não é, apagar esse quadro. Vou te dar só meio segundo enquanto eu estou falando, para você poder copiar isso aqui. Mas eu acho que não tem necessidade de eu te dar muito mais do que 1 minuto para você copiar isso aqui. Eu posso ficar falando aqui enquanto você está copiando. Está copiando aí? Está copiando? Nenhum problema? Tudo bem? Está preparado para o lançamento dos filmes de outubro? Né? Thor. É porque eu gosto muito de cinema. Vai lançar o Thor 2, A Missão. Você viu? Eu só estou falando bobagem, tá? É. Thor, vai? VV? Não, né? Thor você não gosta. Semana que vem. Não é semana que vem, acho que é novembro. Tudo bem, não tem problema, tá? Só estou enrolando. Agora foi, já copiaram, então beleza. Então, se vocês já copiaram, vou dar uma apagadinha agora, porque a classificação que a gente vai trabalhar não diz respeito, nesse momento, a partir de agora, não diz respeito ao tipo de seleção natural que é aplicável à mutação, mas na verdade diz respeito ao tipo de mutação que aconteceu. E as mutações podem ser divididas em grupos. O primeiro tipo de mutação é a mutação gênica. O que é uma mutação gênica? A mutação gênica é aquela que acontece, não é, e altera a sequência das bases nitrogenadas que você tem no DNA. Tá? Então vamos imaginar que a sequência original de bases seja essa aqui, aleatória, tá? Vou te dar uma sequência qualquer, uma sequência de base aleatória que seja ACC, CCG, ACA, tá? É aleatório, não estou preocupado com códon de início, de término, não estou preocupado com nada disso. Seja uma sequência de bases qualquer. E essa é uma das fitas do DNA, tá? Ou seja, um dos lados. O lado que é codificante, o lado que produz a proteína. Digamos que a mutação tenha feito isso aqui, ó. A, C. Aí, essa base que estava aqui, deixa eu pegar um laranja para ficar diferente dos outros, ó. Deixa eu pegar um laranjinha, solta aí, tampa. Opa, pera aí. Deixa eu abrir aqui a tampa, pronto. Ou seja, aqui, ó, não tem base nitrogenada X, tá? A base nitrogenada, adenina, timina, citosina, o que é aquele X, professor? Xina, não. X é porque tirou a base. E aí segue com citosina, citosina, guanina, adenina, citosina, adenina, tá? O que aconteceu aqui? Simples. Essa mutação tirou uma base nitrogenada. Se ela tirou uma base nitrogenada, então isso quer dizer que ela é uma deleção. Tá? Então, deletar uma base significa tirar uma base da sequência.
Posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. ACC. Aí eu vou intrometer uma guanina aqui no meio do caminho e vou continuar com CCG, ACA. O que aconteceu neste caso? Aconteceu uma mutação por adição. Então, adicionei uma base. Posso fazer diferente. Posso fazer assim, ó. AC. Aí aqui eu vou colocar uma timina, ACT. E o final vai ficar igual. CCG, ACA. Tá? Essa mutação é uma substituição. Ok? São mutações gênicas. Deixa eu botar um plural aqui para não ficar mutações gênica. Mutações gênicas. Aí a minha pergunta é, dessas mutações que eu estou te mostrando, uma delas tem um cunho um pouco menos grave, se você parar para pensar. Qual das mutações é uma mutação menos grave? Se a gente olhar essas mutações que aconteceram, o que você acha? Um segundo para pensar, pensou, ops, substituição é menos grave, não é? Por que a substituição é menos grave? Quando você adiciona, deleta uma base, a leitura era ACC, CCG, ACA, certo? A leitura vai passar a ser ACC, CGA, CA alguma coisa. Então, a partir do ponto da deleção, você altera toda a sequência de trincas que vem depois da deleção. Se você adicionar uma base, a leitura vai passar a ser assim, ó, ACC, GCC, GAC, A alguma coisa. Também você vai alterar toda a sequência de leitura depois da mutação que inseriu aquela base. Na substituição, você trocou uma trinca, você mudou ACC para ACT. Então isso quer dizer que no máximo você vai alterar um aminoácido. Não estou dizendo para você que não vai ser grave, pode ser. A anemia falciforme é a modificação de uma base com um aminoácido que causa anemia falciforme. Mas, inclusive, essa mudança na terceira base pode não alterar nenhum aminoácido da cadeia, porque o código genético é generado. Lembra dessa história? Ou seja, duas trincas diferentes podem codificar o mesmo aminoácido. E, sendo assim, você não teria nenhuma modificação. Então, a mutação por substituição tende a ser a mutação menos grave. Tá? Ele pode jogar isso para você na prova do Enem, perguntando, dizendo quais são os tipos de mutações possíveis, perguntando para você ou falando alguma coisa sobre qual é a mutação menos grave do grupo. Tudo bem? Agora, vou escrever aqui no cantinho, acho que dá para a gente colocar aqui no cantinho, só para eu não te dar um tempo, depois te dar outro tempo, 3 tempos, 5 tempos. Então aqui, ó, as mutações podem ser também cromossomiais. Tá? As mutações cromossomiais são divididas em 2 grupos, então eu vou ter que depois, não vai caber aqui no cantinho, obviamente, eu vou um pouquinho para lá, mas eu vou separar as mutações cromossomiais em 2 grupos. Mutações cromossomiais, deixa eu apagar aqui com o dedo mesmo. Mutações cromossomiais estruturais, que vai dar para escrever aqui, e mutações cromossomiais numéricas, que não vai dar para escrever aqui, porque não vai caber aqui embaixo. As mutações cromossomiais estruturais acontecem na sequência dos genes de um cromossomo. Não é mais na sequência das bases. Eu não estou alterando a adenina por timina. Eu estou pegando, por exemplo, o gene da melanina e estou deletando o gene da melanina inteiro. Tá? E aqui as mutações são muito parecidas. Pode ser uma deleção, em que você vai tirar um gene. Pode ser uma adição, em que você vai adicionar um gene. Pode ser uma substituição, ou seja, parecido com o que tinha antes, né? Porque é estrutural. Pode ser uma substituição e pode ser uma translocação. Translocação é quando você tira um gene de um cromossomo, faz uma cópia dele e coloca em outro. Então eu peguei um gene que é característico do cromossomo, do par cromossomial número 1, e eu coloquei esse gene no par cromossomial, fiz uma cópia dele e coloquei no par cromossomial número 10 também. Isso é uma translocação. Aqui nas mutações cromossomiais estruturais, eu não acho que o Enem vai se preocupar muito, não acho que ele vai te perguntar nada, porque não tem nada que eu veja palpável aqui para alguma pergunta, mas ele pode perguntar qualquer coisa. Estou dizendo que eu acho que não, mas vai que o cara coloca, e a primeira questão de biologia sua do Enem não é desse ano, tá? De 2013. Pode ser. Agora, eu não sei se vai ser realmente ou não. Como eu escrevi mais um pouquinho agora, eu vou te dar um tempinho para você copiar essa telinha, tá?
seja, um tempinho aí pequeno, 2 minutinhos, para você poder copiar a tela. Eu vou depois apagar e escrever uma última tela aí sobre mutações cromossomiais, um último quadro, e a gente vai para as questões, tá? As questões estão no seu livro. Eu vou dar um tempinho, copia aí, daqui a pouco eu volto e a gente segue adiante. Muito bem. Copiaram aí? Vou aparecer aqui no meu quadrilho aqui. Tá, vocês copiaram já aí, né? Ou seja, mutações cromossomiais, estruturais e gênicas. Eu vou apagar só o lado de cá, porque o outro grupo de mutações também é um grupo de mutações cromossomiais, tá? Então isso quer dizer que agora a gente vai estar, eu vou só botar um asterisco aqui, ó, tá? Ou seja, mutação cromossomial, vou botar aqui, ó, a continuação de mutações cromossomiais, só que agora mutações cromossomiais numéricas, tá? Mutações cromossomiais numéricas, elas vão acontecer não nos genes agora, mas nos próprios cromossomos, no cromossomo inteiro. Então aqui é uma questão de eu vou adicionar cromossomos, vou tirar cromossomos inteiros. Esse tipo de mutação é uma mutação mais complicada em termos de sobrevivência do indivíduo, não é? Porque uma mutação cromossomial em que você tira um cromossomo inteiro e coloca um cromossomo inteiro, a chance de sobrevivência é menor. Mas é possível que você tenha mutações onde aconteça isso aqui, ó. Se eu te mostrar. Então, a primeira possibilidade é, o indivíduo é 2N, tá? 2N é o número diploide da espécie. E ele ganha um cromossomo, fica 2N mais 1, ou ele perde um cromossomo, e ele passa a ser 2N menos 1. Você vê, por exemplo, 2N mais 1 na síndrome de Down. Você vê 2N menos 1 na síndrome de Turner, que é uma outra síndrome genética humana. E essas mutações são chamadas de
aneuploidias. Tá? Mutação cromossomial numérica. Pode ser que o Enem trabalhe com uma aneuploidia? Pode. Não acho que ele vai trabalhar perguntando o nome, se é uma aneuploidia ou se não é uma aneuploidia. Ele vai dizer para você no enunciado, mas ele pode perguntar alguma coisa sobre o que você está alterando aqui. Você está alterando a carga genética total, você está alterando o fenótipo, você está alterando o quê? Tá? Ou então, a mutação cromossomial numérica pode ser uma euploidia. Se for uma euploidia, aí a gente não está diante mais de 2n mais 1, 2n menos 1. A gente vai estar diante de 2n, passou a ser 4n, e depois o indivíduo não teve a divisão que faria ele voltar a ser 2n de novo. Então ele pega o material genético, duplica completamente, e depois ele não volta a ser 2n como ele era. Para animais isso aqui é praticamente impossível, para plantas é fácil. Você come morango 8n, uva 6n, seja, gerados por um processo de euploidia. Tá? E essas são as mutações cromossomiais numéricas. Elas se encaixam, no caso da aneuploidia, mais para você estudar alterações cromossomiais. Klinefelter, supermacho, superfêmea, metamacho, metafêmea agora, que é a nomenclatura mais atual, síndrome de Down. E as euploidias você vê na parte de especiação, que é a especiação simpátrica, que acontece em plantas. Então, se você por um acaso não lembra desses processos, depois dá uma olhadinha, é uma parte de evolução, vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, essa é a nossa parte de mutações, a gente ainda tem que continuar agora, mas antes da gente continuar, para eu fechar com vocês com as questões do livro de vocês, eu sei que tem algumas perguntas aí para mim, então eu vou voltar aqui para a minha meiuca, tá? Ou seja, eu vou voltar aqui para o centro, estou pegando o livro, porque a gente vai usar esse livro. E pode liberar aí as questões na tela, que eu soube que tem umas questões para eu dar uma olhada. Então, se quiser, manda bala. Olha, primeira questãozinha. Primeira questão é, escola satélite, professor, o senhor poderia dar outro exemplo de protocooperação? Sim, claro. Tá? Protocooperação, o exemplo que eu dei foi do Nemo, do peixe palhaço, com a anêmona. Tá? Lembrou? Relação positiva-positiva, relação harmônica. E o outro exemplo que você, se quiser guardar no bolso aí, é do pássaro palito e do jacaré. Pássaro palito, o jacaré abre a boca, o pássaro palito entra na boca do jacaré, ele começa a palitar os dentes do jacaré para comer os restos de alimento que estão na dentição do jacaré. E uma vez ele fazendo isso, ele faz o tratamento dentário do jacaré, de grátis. O jacaré está bem pra caraca com isso, ou seja, ele se dá muito bem. E o pássaro palito consegue alimento, consegue comida, tá? E por conta disso, você acaba beneficiando os dois. Mas não é uma relação obrigatória, porque afinal de contas o jacaré pode viver sem um pássaro palito se alimentando dos restos da boca dele e o pássaro palito consegue alimento sozinho, tá? Tem uma segunda pergunta? Manda uma segunda pergunta aí para mim. Boa tarde. Então vamos lá. Erivan Zanelato Carvalho Eireli muito bem. Boa tarde, professor. Poderia relembrar em qual caso a adenina e timina se transformam em uracila? Isso aí é normal. É um processo mutacional normal em que você tem, não é... Ah, mas aí eu acho que você está se referindo a outra coisa. Você não está se referindo à mutação. Eu acho que você está... Bom, eu vou imaginar que você está perguntando uma outra coisa que é mais provável. A adenina e a timina não se transformam em uracila. Acho que o que você está querendo saber é qual é a base nitrogenada do DNA que não existe no RNA. Acho que é isso. É porque existe uma mutação normal que acontece em DNAs todos os dias, em que você tem substituições de bases por outras, mas eu acho que não é isso que você deve estar querendo. Então, a adenina não é a base que some. A base que desaparece no RNA é a timina. Então, se for adenina no DNA, será uracila no RNA mensageiro. Tá? Se for timina no DNA, será adenina no RNA mensageiro. Se for citosina, será guanina no mensageiro. Se for guanina no DNA, será citosina no mensageiro. Então, a base nitrogenada que não existe no RNA é a timina. No lugar dela, entra a uracila. Tudo bem? Tem mais duas perguntas aí para mim? Então, vamos lá? Se quiser lançar mais perguntas, você... Isso. Olá, gostaria de saber se o predatismo pode levar a um desequilíbrio ecológico. Vamos lá, volta para a T, para mim. Pode, mas você teria que ter algum problema relacionado a esse predatismo, não é? Ou seja, se por um acaso houver alguma modificação da relação ecológica, uma modificação, não é? Porque os animais, predadores e presas, ao longo do processo evolutivo,
eles vão se ajeitando na seleção natural. Os melhores predadores selecionam as melhores presas e vice-versa. Tá? Com isso, você chega a uma estabilidade da relação ecológica dos dois. Mas é claro que se houver alguma modificação drástica no meio, isso pode acabar alterando essa relação de predatismo. E isso pode acabar gerando algum desequilíbrio ecológico. Mas eu estou lembrando de uma situação em que o predatismo pode ser muito prejudicial. Quando você, o ser humano, perdi a palavra, palavra difícil que eu perdi, acaba introduzindo em um determinado bioma um animal que não é característico daquele bioma. Isso é uma forma de poluição, se chama introdução de espécie exótica. Então, se você, por um acaso, vou te dar um exemplo simples, num determinado momento da nossa vida brasileira, trouxeram um capim africano para o Brasil. Só que junto com esse capim africano, veio uma espécie de capim que era competidora, né, da espécie de capim natural africana, que se chama capim anone. O nome do capim anone é por causa de um brasileiro que resolveu pegar esse capim que veio junto com um lote de capins que foi importado e resolveu produzir as sementes dele, espalhar e vender e dar para as pessoas. Só que o capim anone, o sobrenome do cara é anone, por isso recebeu o nome de capim anone. Ele tem muito mais adaptação do que as plantas brasileiras. Não estou falando das plantas africanas, eu estou dizendo que esse capim é muito mais apto para buscar água do solo do que as plantas no Brasil, e ele acaba liberando uma série de substâncias que impedem o desenvolvimento de outras plantas brasileiras. Isso acabou fazendo com que uma grande quantidade de vegetação nativa morresse. Você está introduzindo um novo grupo, um novo indivíduo ali, então causa um grande desequilíbrio ecológico. Tá? No caso do predatismo, isso não é predatismo, isso é competição e amensalismo. No caso do predatismo, se você por um acaso leva um animal, como o coelho foi levado para a Austrália numa época, e o coelho acaba sendo herbivorista, se alimenta de mata nativa, ele vai acabar sendo competidor de indivíduos locais, ou predador de algum indivíduo local. E isso pode acabar gerando prejuízos, e o predatismo nesse caso pode ser grave. Desde que você introduz uma espécie que não existia lá, e ela vai ser predadora de alguém que não era predada por esse cara que entrou. E isso pode acabar sendo grave. Tá? Mais uma e última pergunta para a gente depois ir para as questões do nosso livrinho, para a gente poder resolver. Então, manda bala aí. Última pergunta aí, nossa, depois eu vou para as questões. As mutações são reversíveis? Boa pergunta. Escola Satélite também. A mutação pode ser solucionada pelo processo de reparo da célula. Então, isso quer dizer que o tempo todo, quando acontecem mutações, a célula está verificando se não houve nenhum problema para pegar aquela base mutante, trocar pela base que existia antes. Isso tornaria essa mutação reversível. Agora, a gente pode, inclusive, pensar numa situação um pouco mais improvável, mas não impossível, de você ter uma nova mutação que vai fazer com que aquela base que foi trocada volte a ser a base anterior. Então, você poderia reverter as mutações, sim. Ou naturalmente pelo sistema de reparo da célula, ou então por uma outra mutação que, por sorte, você acabasse atingir o mesmo mesma região do DNA. Tudo bem? Então, agora eu quero de vocês o seguinte, tá? Eu vou resolver essas questões com vocês, a gente tem mais ou menos 11 minutos para fazer isso. Então, eu vou resolver as questões que estão no livro de vocês, que se referem à habilidade, Estamos na habilidade 29, isso. É porque eu olhei aqui a página, folha 89, eu falei, habilidade 89 não existe, não. Estudo dirigido 89, habilidade 29, página 401. Questão número 1 da página 401. Então, vamos ler juntos, eu vou ler com você, estou lendo o seu livro, na página 401, que diz assim: nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descrevem a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar, formar outras. Em 1958, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados do nitrogênio que foram incorporados a bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram que o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das bases nitrogenadas, as pontes de hidrogênio, entre as bases nitrogenadas.
Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Matheson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que... Então, Matheson e Stahl estavam falando sobre o processo de duplicação do DNA. Eu vou rapidamente aqui para o quadro, porque eu preciso desenhar um negócio para a gente responder. Então, vou devagarzinho assim para a câmera me acompanhar, lentamente, tá? Eu vou pegar aqui o nosso apagadouro. Isso, muito bem. Então, estou vindo para cá. Vou apagar isso aqui, porque eu vou fazer um desenhozinho aqui que vai deixar, provavelmente, você mais tranquilo para responder essa questão. Então, ó. Quando você faz a replicação do DNA, vamos ver se você lembra disso. Eu tenho uma fita original. Essa fita original é uma fita dupla de DNA, não é? Nosso DNA é fita dupla. E eu quero fazer 2 DNAs de fita dupla a partir desse DNA. Então, o que a gente faz na duplicação do DNA? Primeiro, as enzimas que trabalham com a replicação abrem a fita, não é? E novas bases nitrogenadas vão sendo pareadas, ou seja, ligadas, àquelas que já existem em ambos os lados. Então, eu estou colocando uma linha pontilhada, mas essa linha pontilhada representa a nova fita que está sendo pareada, que já existe. Certo? E aí, o que acontece no final do processo? No final do processo, cada uma das fitas originais, ela terá, não é? Cada uma das fitas de DNA finais terá uma fita original, que é roxinha, e uma fita nova. Eita ferro. Deixa eu desenhar meu DNA de novo aqui que ficou feio. Eu tenho toque, não dá para deixar assim não. Ó, uma fita, brincadeira. É só porque eu fico nervoso quando o desenho não sai certo. Aqui, ó. Uma fita original, roxinha, uma fita nova, laranjinha. Do mesmo jeito são duas, né? São 2 fitas novas, 2 DNAs novos, um para cada célula filha. E aí você vai ter também nessa... Oi, lá vou eu de novo com o DNA errado. Aí você tem um outro DNA também, que é uma fita original e uma antiga. Então, cada fita terá uma cópia do original, mais uma fita nova. Talvez você não possa dizer que o processo conservou metade do material genético original e pareou metade do material genético novo. Então, o processo de replicação do DNA é um processo semi-conservativo. Ou seja, conserva metade do material genético original e pareia metade do material genético novo. Tá? Lembraram do processo semiconservativo? Tudo bem? Nessa questãozinha que a gente está respondendo, a gente tem que falar justamente sobre isso. O experimento de Matheson e Stahl, eles provaram alguma coisa sobre a replicação do DNA. E aí na letra A ele diz assim, a replicação é conservativa? Não, conservativa seria se as 2 fitas roxas continuassem iguais, juntas, e se as 2 laranjas ficassem pareadas. Dá para entender? Ou seja, aqui é semi-conservativo porque tem uma roxa original com uma laranja, uma roxa que é a fita original e uma laranja nova. Aqui uma roxa original e uma laranja nova, então conservou metade. Se fosse um processo conservativo, seriam as 2 roxas originais juntas e as 2 laranjas novas juntas. Então a letra A não é. A letra B, o processo é dispersivo. Dispersivo seria você pegar um pedacinho da roxa, um pedacinho da laranja e misturar. Aí vão ficar fitas roxas e laranjas em cada filamento, tudo misturado. Aí seria uma dispersiva, não é? A replicação é semi-conservativa, ok. Aí vamos ver se a justificativa está certa. As fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Essa é a resposta. Tá? Uma fita parental, a roxa, e uma recém-sintetizada laranja. Então essa é a nossa resposta, a letra C. Letra D, a replicação é conservativa? Não, já sabemos que não. E a letra E, só para a gente excluir, o processo é semi-conservativo e as fitas filhas consistem de uma fita molde e de uma fita codificadora. Qual o problema na letra E? Porque parece que ela está certa. Fita molde e codificadora são a mesma fita. A fita molde para síntese da proteína e a fita codificadora para síntese da proteína são o mesmo filamento. As fitas novas, elas não têm 2 moldes ou 2 fitas codificadoras. Ela tem uma fita codificadora e uma não. Uma fita molde e uma fita não molde. Então você não tem 2 fitas iguais ali, tá? São fitas complementares. Então a letra E está errada. Então ficamos com a letra C de casa. E a última questão da linha de hoje, eu vou voltar agora para o meu lado aqui de novo. Eu vou lendo e vou, a câmera vai se mexendo.
Muito bem. Isso aí. Diz assim, em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um experimento no qual ratos prens foram submetidos a uma dieta rica em vitamina B12, que é o ácido fólico, e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene da obesidade, não expressam essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, a geneticista Eva Jablonka e Gal Haas listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alteração na sequência do DNA. O que é epigenética, para a gente poder ler as alternativas? Essa foi uma questão com um gabarito complicado da prova do Enem, mas no final da história não houve modificação do gabarito. Epigenética é qualquer alteração da função e da funcionalidade do DNA sem que você provoque uma mutação. Mutação é você pegar uma adenina, colocar uma timina no lugar, como a gente viu agora. No caso da epigenética, você está fazendo o gene não funcionar, mas por um outro motivo, não é porque a base mudou de uma para outra. Entenderam a diferença de uma coisa para outra? Então você altera o gene, faz o gene trabalhar ou não trabalhar por outros fatores químicos que não é a mutação, que não são as mutações. Então, alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por aneuploidia do cromossomo X. A gente acabou de ver a aneuploidia, estava escrito no quadro. A aneuploidia é quando você faz 2N mais 1, 2N menos 1. A aneuploidia do cromossomo X seria ficar XXX ou XXY. É uma mutação? É. A gente acabou de ver, mutação cromossomial numérica. Então isso quer dizer que você está alterando a quantidade de cromossomos. Então você altera o DNA. Eu não quero isso. Eu não quero alterar nem a quantidade, nem o número de bases, nem o número de cromossomos. Epigenética não altera nada. Só faz o gene funcionar ou não funcionar. Mas você não ganha o gene, não perde o gene, não ganha o cromossomo, não perde o cromossomo. Então não é a letra A. Letra B, poliploidia dos cromossomos autossômicos. Poliploidia é a mesma coisa que euploidia. Então é aquele outro exemplo de mutação, que era o cara que era 2N e virou 4N, tá? Também altera a quantidade de cromossomos. Então também não é resposta porque a epigenética não altera a quantidade de cromossomos. Mutação em genes autossômicos já corta. Epigenética não é processo de mutação. Então não é. Letra D, substituição de um gene da cadeia beta. Substituição de um gene é uma mutação. Não é a mutação que envolve, não é o material genético na epigenética. Sobrou a letra E. A letra E tem um finalzinho infeliz. Ela diz, inativação dos genes. Ótimo. É a inativação de um gene, a epigenética é isso, inativar um gene, por exemplo. Só que ela completa, por meio de modificações nas bases nitrogenadas. Alguns alunos nesse ano do Enem, ou seja, no ano que caiu essa questão, eles interpretaram essas modificações nas bases nitrogenadas como sendo mutação. Modificação para esses alunos era pegar uma adenina e colocar uma timina no lugar. Só que essa modificação que ele está falando aqui não é a alteração das bases, é a modificação química da base, mas você não faz a adenina virar timina. Você só vai silenciar a base, ligando, por exemplo, radicais metil nessa base. Ela vai continuar sendo adenina, só que ela vai estar toda metilada. Metil é o radical da química, né? CH3. Então você vai metilar a base e ela vai parar de funcionar. Mas você não está alterando a base, você não está mudando de adenina para timina. Então essa modificação a que ele se refere não é uma mutação. E a resposta, o gabarito é justamente letra E. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma palavra infeliz. Ele podia ter usado outra palavra. Ele podia ter dito que era o silenciamento dos genes pela metilação das bases. Sei lá, falar alguma outra coisa que não modificação que leva a palavra mutação. Tá? Tudo bem com a aula de hoje? Fechadas as duas habilidades? Então, desejo a vocês, e toda a equipe deseja a vocês, uma excelente prova agora, nesse final de semana, que você tenha um excelente Enem nesse ano de 2013, que tudo dê certo para você em 2014, já na sua faculdade, e
Se você, por um acaso, depois quiser entrar em contato dizendo foi maravilhoso, obrigado, não é? Estou na faculdade feliz, a gente vai adorar saber, porque a gente gosta de ter notícias dos nossos ex-alunos, tá? É muito prazeroso para os professores saber que os alunos estão felizes nas suas carreiras. E aí, de repente, até se você for ser um médico, não é? Advogado e tal, pode ser que eu precise, né? Aí você já deixa o número do consultório para dar aquele descontinho básico, tá? Tô brincando. Então, foi um prazer enorme ter trabalhado e brincado com vocês ao longo dessas aulas. Espero que a sua prova seja excepcional e a gente se vê novamente quando você mandar notícias para mim e eu ficar sabendo o que aconteceu contigo, tá? Beijos e abraços. Meu nome é Cícero, está aparecendo na tela de novo. A gente se fala para eu saber o que aconteceu contigo. Beijos. Tchau, tchau.